pastor Ademir Souza e este é o canal Nada Mais Além da Verdade. Louvado seja Deus. Quero falar aqui de uma passagem em que muitas pessoas não compreendem o que significa. Por exemplo, Paulo está narrando aqui para o rei Agripa a respeito da trajetória, da sua caminhada, o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. No capítulo 26 de Atos, no verso 14, diz assim: E caindo todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Louvado seja Deus. Quero falar a respeito desta palavra aguilhão, ou aguilhões, né? Então, Paulo aqui estava contando que Jesus falou isso para ele. E isso, dentro dessa narrativa, tinha um significado muito importante, porque aguilhão era um instrumento em que ele era usado para domesticar animais bravos, e ele tinha a ponta aguda que quando o animal não queria se submeter aos seus donos, eles então iam lá e cutucavam ele, uma espécie de espora ou uma espécie de chicote. E Jesus está falando para Paulo que Paulo era comparado a um animal que precisava sofrer para compreender, né, aquilo que estava sendo passado para ele. E Paulo aqui estava resistindo a Deus, tentando resistir à graça de Deus. Ele viu tudo aquilo que aconteceu com Estevão, segundo as Escrituras Sagradas. No capítulo 6, no verso 5 de Atos, a palavra de Deus diz que Paulo vê, ali está sendo narrado, que Paulo vê o rosto de Estevão brilhando. O rosto de Estevão brilha. Estevão está sendo apedrejado, está sendo julgado, e a Bíblia diz que o rosto dele fica resplandecente, fica brilhando. E Paulo vê tudo isso. No verso 15 do capítulo 6, ele ouve Estevão fazendo uma declaração das mais profundas do Novo Testamento. Ele diz: eu vejo o Filho do Homem de pé. A primeira vez e a única vez que a gente vê no Novo Testamento a palavra de Deus afirmando Jesus de pé no trono. Pois as outras vezes falam que Jesus está sentado. E também ele ouve da parte de Estevão, no capítulo 7, do verso 55 ao 56, Estevão aqui sendo arrastado e as roupas de Estevão sendo entregue a ele. E Estevão ali, sabe, orando a Deus e pedindo a Deus para perdoar aquelas pessoas que estavam lhe fazendo o mal, tirando-lhe a própria vida. Ele estava sendo injustiçado com relação àquilo que estava acontecendo, pois ele estava testemunhando que viu de Jesus. Ele aproveita aquele momento para pregar, para falar de Jesus. É uma das pregações mais poderosas que temos na Bíblia, é a pregação de Estevão. E quando Jesus fala para Paulo ali na estrada de Damasco, Paulo estava resistindo. Paulo, um homem conhecedor da lei, e não tinha aberto os seus olhos ainda para compreender que Jesus Cristo era o Salvador, que ele estava perseguindo a igreja, que ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. E quando ele cai do cavalo, a Bíblia diz que ele vê uma luz muito forte e ele cai cego, e ele pergunta quem é, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós conhecemos a história. A graça de Deus alcançou Paulo. Paulo precisava compreender quem era Jesus. E muitas vezes a gente vê as pessoas tentando resistir, mas Deus é poderoso. Deus, ele encontra.
Deus, ele tem poder de chamar de uma forma poderosa, uma graça irresistível de Deus chega e alcança os seus chamados. E hoje eu estou aqui falando porque Deus tem um plano na sua vida. Deus escolheu você, e quando Deus escolhe, não adianta você relutar e relutar, porque vai chegar uma hora em que Ele vai te chamar de uma forma tão poderosa e que todos vão saber que foi Deus que te chamou para uma grande obra. Em nome de Jesus Cristo, não seja uma pessoa em que precise passar por processos dolorosos para compreender quem é Deus. Muitas pessoas precisam, às vezes, passar por momentos difíceis, momentos de angústia, de tristeza, sofrimentos, para ter que reconhecerem quem é Deus. É claro que isso não é uma regra. Quantas pessoas se jogam aos pés do Senhor, se derrama aos pés do Senhor, sem precisar passar por dificuldades. Mas Deus te chama pelo amor, Deus te chama pela graça salvadora de Jesus. Deus te chama para perdoar os teus pecados, para te dar um rumo, para mudar a sua história, fazer de você uma nova criatura, um cidadão dos céus aqui nessa terra, e também te fazer uma promessa de que um dia Ele vai voltar para trazer, sobre nós a grande alegria e a esperança de um dia ir morar com Ele por todo sempre na glória. Louvado seja Deus. Que esta palavra lhe alcance. Não fique relutando. Deus já falou com você. Quantas vezes Deus não tem falado com você? Quantas vezes você viu que Deus é poderoso? Coisas grandes e tremendas Deus já fez e você é testemunha viva disso. Comece a compreender que você precisa se dobrar aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Todos nós um dia reconheceremos, e a Bíblia diz lá em Filipenses, do capítulo 2, do verso 5 em diante, lá acho que no verso 11 diz que naquele dia todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então comece a reconhecê-lo agora, comece a reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Que esta graça te alcance, assim como alcançou Paulo e assim como me alcançou. Que essa graça maravilhosa alcance você em o nome de Jesus. Que Deus abençoe e que Deus te alcance no nome do Senhor Jesus.